Bem-vindos aí para uma noite de estudo. Esse é o nosso local aí onde a gente vai estudar sem a pressão de estar ao vivo, né? E aqui é onde a gente, de fato, afia o machado. Aqui é onde o estudo é caladinho, é onde cada um faz o seu estudo. Por isso que eu sempre falo que o replay é tão importante. E aqui é onde eu ensino justamente as pessoas aproveitarem e extraírem o máximo do replay. O replay deve ser feito de uma forma estratégica, de uma forma guiada, e por isso que a gente tem o Clube do Replay, e muita gente falando, é o produto mais barato que você tem e é um dos melhores, porque, de fato, é um estudo minucioso, com mais calma, com mais cuidado, porque aqui a gente se prepara para o dia da guerra. É justamente essa a ideia de fazer esses estudos. Por quê? Eu percebo que as pessoas, quando vai fazer algum treinamento, seja qual for, é uma ansiedade de querer assistir as aulas tudo de uma vez. E aqui, como é devagar, você tem as aulas gravadas, mas você tem toda quinta o encontro. E aí você consegue ir com calma. A gente é muito ansioso. Esse dia mesmo um cara comprou o nivelamento e o cara quer assistir as aulas todas de uma vez. Eu falei, calma, cara, devagar. Assista devagarzinho, não precisa agoniar. Não, eu quero logo, calma, devagar. Então, calma, pessoal. O estudo do trade deve ser lento, calmo, tranquilo, sem pressão. Você não consegue evoluir assistindo 2.0. Não é isso que vai fazer a gente evoluir no trade. Por isso que o ideal do replay, do simulador, é que eu identifique boas zonas e que eu repita isso futuramente, certo? Então, a ideia que a gente faz aqui é construir o nosso passo a passo de operações, ok? Todo mundo aqui já opera o método, né? Como hoje está a sala, hoje está aberto, porventura, quem aqui ainda não opera o método? Todo mundo aqui já opera o método, só para eu entender. Claro, nós iremos fazer hoje um replay do dia 5 de setembro. E eu vou mostrar alguns detalhes. Cadê meu negócio aqui? Costumeiramente, a gente faz aqui, né? O ideal é que todos que quiser, né? Pode acompanhar também operando junto. Cadê o replay? 5 de setembro. Então, o InFood. Então, aqui no clube do replay, a gente inevitavelmente estuda buscando desenvolver melhor as nossas operações de abertura. Então, inevitavelmente, a gente fica uma hora e é de fato um treino para a gente operar, não precisar ficar o pregão inteiro operando. Então, inevitável que aqui o estudo nosso no Clube do Replay é nos guiando para isso. E eu sei que boa parte das pessoas, infelizmente, passa o dia todo operando. Começa 9 horas e vai até 3, 4 horas da tarde, 5 horas. E na maioria das vezes o resultado não, não é bom, infelizmente. Quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, por que as pessoas não vão operar abertura? Só que desenharam para a gente que operar abertura é muito difícil. Colocaram para a gente que é uma dificuldade. E não é que é difícil, é uma forma diferente de operar. E que não é muito explorada por a gente. Então a gente fica lá o dia todo, o dia todo, o dia todo, tentando pegar uma operação e tal, tal, tal. Então aqui, nosso objetivo é encontrar técnicas e boas regiões para que eu consiga extrair, fazer uma boa operação na primeira hora do pregão. Isso interessa para você? Para mim interessa, porque eu não quero ser escravo de ficar o dia todo no mercado. Então, automaticamente, quando eu falo para vocês que a gente precisa estar. Galera, eu vou peço para multar aí, viu? Quando você quiser perguntar alguma coisa. Rodolfo, se puder multar aí, cara, por favor. A gente vai abrir o microfone para quem quiser falar depois, tá ok? Se quiser perguntar, sem problema nenhum. Inevitavelmente, a gente, quando se propõe a operar a abertura, eu tenho que entender o seguinte:
operar abertura, ele é um quadradinho. Ou ele acontece aquilo, ou eu não tenho operação de abertura. Então, você precisa entender que operar abertura é muito específico. E eu não consigo fugir daquilo. E qual a vantagem disso? Isso segura a gente para evitar de ficar operando qualquer coisa. O mal de qualquer trader é procurar a operação, ficar caçando motivos onde não tem. Então, por que que o foco nosso aqui de estudo é direcionado para abertura? Porque se não tem trade, você não faz. É simples. Inicialmente, você vai ficar batendo cabeça, até você entender que, cara, não tem, se não tem operação, não tem. Se não está dentro da minha regra, eu não vou fazer a operação. Beleza? Então, para a gente operar a abertura, inevitavelmente a gente precisa usar uma das estratégias aí mais ricas do mundo, que é a estratégia do Oliver de abertura, que é a famosa FAB4, Fabuloso For, né? Onde um seguidor um dia falou que eu falava Fábio For. E eu até gostei desse Fábio. Não, Fábio For. É cada um que aparece. Fábio For, mas é Fábio For, que é de Fabuloso For. Então é FAB. Não é Fábio, não. É Fábio 4. Opa, Viniciusão. Tamo junto. Bom demais. Aqui tem muitos alunos, muitas pessoas que tiveram com a gente em sala, em tantos outros. Aqui a gente tá sempre junto, galera. Por isso que vira e mexe eu abro aqui o Clube do Replay pra gente estar junto de novo e quem sabe você fazer parte. Então, a principal estratégia é Fab Four. Agora, qual o problema de muitas pessoas aí? Quando gravam conteúdo sobre Fab Four, as pessoas não falam refinos. Por que também não fazem? Porque o Oliver existe um treinamento específico para operar a abertura, que eu fiz em São Paulo ao vivo, que é o Live Trade Camp. Então, esse é o LTC, né? Não vou escrever o nome todo, não. É o Live Trade Camp, que é o treinamento exclusivo para operar a abertura. Então, lá é só abertura. Quando a galera grava o vídeo de Fab Four, é pegando aqueles conceitos básicos para operar a abertura. E entenda, tudo que é básico em qualquer estudo, ele tem um problema. É por isso que eu gosto de aprofundar nos estudos, porque é você encontrar os detalhes. E operar abertura tem muito detalhe. Muitos detalhes. Que inclusive, muitos não sabia e fui refinar no evento ao vivo que teve lá com o Oliver, 3 dias em São Paulo, onde eu fui agora em julho, né? E eu sou aluno dele, para quem não sabe, sou aluno dele. E já tinha muito conteúdo, ele solta algumas coisas, mas não tão específico quanto do Live Trade Camp. Beleza? E vira e mexe aqui no Clube do LP, eu vou soltando elementos disso. Mas entendo que para você estudar algo mais profundo da FabFor, você tinha que realmente fazer algo maior, mais tempo, né? No final, fica no final que eu vou. Hoje eu passei o dia planejando isso, no final, quem permaneçam, que eu vou anunciar algo bem interessante aí no final sobre isso aqui. Então, a maioria das pessoas sabe o básico da FabFor e muitos também não sabem nem o básico. Então, a gente vai comentar o básico. E o que é o básico? Então, são 4 elementos para se operar a abertura. 4 elementos que vão indicar se uma abertura é boa ou não. Primeiro passo é esse, galera. Anotem isso. Os seus olhos precisam estar treinados para identificar que aquilo dali tem ou não a operação de abertura. Eu vejo muita gente, às vezes, marca lá a FabFor desse tamanho aqui, ó. Aí fala, quer a minha FabFor? Sim, filho. Eu tenho 2 FabFor, uma estreita e uma ampla. Uma é boa, outra não é boa. Simples. Aí o cara bota tudo no balaio só. Não, eu preciso especificar e os detalhes de cada um. Beleza? Então vamos lá. Os 4 elementos da FabFor, Leandro. Quais são os 4 elementos? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Por que os 4 elementos?
Porque eu vou marcando eles e no final eu vou fazer um belo retângulo e vou medir se da base até o máximo aqui, essa distância é grande ou se essa distância é pequena. Quando é que tem mais qualidade? Quanto mais estreito. Esse é o estado narrow, é o estado comprimido. É o melhor. Quanto mais estiver amplo, já não está tão boa. E aí a gente vai ver os níveis depois. Tem milhões de refinos da Fab Four. Mas vamos nos conter aqui inicialmente para entender os 4 elementos. Vamos lá. Então, o primeiro elemento aqui da Fab Four, por ordem, é a 200, média móvel simples de 200. Melhor que eu botar M200. MA200. Média simples, né? Aritmética. 200. Segundo elemento, média móvel simples de 20 períodos. Terceiro elemento, fechamento do dia anterior. Fechamento, dia anterior. Você vai marcar. E o quarto elemento é a última zona de congestão. O Oliver fala ali em torno de 30, 40 minutos. Vou botar aqui 40 minutos. Os últimos 40 minutos. E se esses últimos 40 minutos formou uma congestão. Oh. Então, isso daqui que ele quer, os últimos 40 minutos formem uma congestão. Eu vejo gente traçando Fab Four e ele leva em consideração um elemento, às vezes o cara só considera a média de 20, às vezes ele considera só de 200. E falei, cara, é Fab Four ou Fab 2? Fab 2? Não é Fab 2, é Fab 4. Então, são os 4 elementos. Muita gente só olha para 20, para 200, elas estão próximas. Está errado. Operar a abertura, que significa operar as primeiras meia hora, 1 hora do mercado no máximo, ou eu considero essas 4 aqui, ou então estou operando outra coisa. Então, entenda, para quem dedica-se ou pretende operar a abertura e não se tornar mais escravo de ficar o dia todo olhando, se vai para frente, se não vai, onde é que está, você precisa ser criterioso. Você precisa ser criterioso nesses elementos. Beleza? Esse é o ponto inicial aí do estudo da abertura, para a gente começar aí a operação de hoje. Então, vamos lá. Como é que eu traço aqui, então, minha Fab Four do dia? Vamos lá. M200. Vamos lá. Simplão, que é PicPen, que é para quem quer baixar isso daqui, ó. PicPen, que é essa canetinha aqui. Muito boa. Você baixa e você traça esse negócio aqui tudo, fica fácil. Não precisa botar mais nada aqui. Então, ó. Pega aqui, marca 200. Tudo é região, viu, galera? Não tem nada de milímetro, é região. Tudo é região. Tem a 200. O fechamento aqui, ó. Olha o fechamento. Olha minha 20. E cadê minha última zona de congestão? Aí nós temos um problema aqui nessa última zona de congestão. Porque a última zona não é essa daqui. A última zona é essa. Então, com isso, eu tenho que pegar daqui de baixo. E aí? Tá aqui minha Fab Four. Agora, se isso daqui não existisse, essa seria a Fab Four perfeita. Essa seria a Fab Four perfeita. Já printa para você ver o que a gente procura. O ideal de uma abertura é essa daqui, ó. Eu até apaguei porque isso daqui estragou um pouco essa abertura. Como assim, Leandro? Porque os 4 elementos, eles precisam estar nesse formato aqui, ó. A 200 próxima, 20 e a última zona de congestão estreita.
onde da máxima para a mínima o estado seja estreito. De preferência com as médias planas. Beleza. Feito isso daqui, pronto. Invalida a FAB4? Não. Invalida a qualidade, não. Então, eu tenho minha FAB4 daqui, para cá. Tá estreita? Tá. Cara, quando amplo, às vezes as pessoas ficam com dificuldade de ver amplo. Amplo é isso aqui, cara. Aqui tá amplo, se você for olhar aqui, ó. Isso é uma distância ampla. Vamos ver se pega uma abertura aqui. Ó, essa abertura aqui não tá boa. Onde abriu lá longe, né? Estreitinha. Ó, não tá tão amplo. Ixi, aqui foi o dia dos estreitos, hein? Esse mês de setembro aqui, parece foi muitos dias estreitos, cara, que massa. Vou anotar isso aqui, ó. Mês de setembro de 2023, índice. A gente já tem uma estatística do dólar, mês de outubro, viu, 2022. Quem quiser treinar Fab4, pegue outubro de 2022 no dólar. Então, bora lá aqui para nossos elementos. Então, nós temos aqui uma Fab4, não está ampla, também não está estreitérrima, mas ela tem qualidade. Pronto. Primeiro ponto que vocês precisam entender que a Fab4 é uma zona que ela tem duas possibilidades. Nunca você vai saber para que lado que vai. Por quê? Se sai daqui uma barra elefante, me gera compra. Se sai daqui uma barra elefante de venda, me gera venda. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a Fab4 te dá para um lado para o outro. Então, você já começa sem viés nenhum. Ah, porque a 200 está assim, a 20 está assim. Não tem. Eu perguntei para o Oliver isso, lá no evento ao vivo. Eu falei, cara, tem diferença da 20 para 200? Não, ele falou, não tem. Que eu faço um refino, por exemplo, eu prefiro quando as médias estão na posição. Então, tipo, se for para compra, a média está baixa, a 20 está abaixo da 200. Mas eu perguntei para ele, disse que não tem relevância. Mas eu mesmo assim eu continuo filtrando. Mas vamos lá. Leandro, então como é que se opera essa Fab4? Pronto, definimos aqui. Opa, definimos aqui. Vamos lá para a primeira possibilidade. Nós vamos para a possibilidade em que o preço abre com candle verde. Candle verde. Beleza, eu compro. Stop abaixo. Possibilidade 1. Não, Leandro, possibilidade 2. Não veio com candle verde. Não veio com candle verde. Começou com candle acima da Fab4, mas foi um candle vermelho. Que é a situação de não match. Vai vender? Não. Não faz nada. Olha como é simples. Eu só tenho compra se superar a vermelho. Stop aqui embaixo. Pronto. Situação de match, situação de não match. E para baixo? Abre uma bear, vermelha, situação de match, venda, stop aqui em cima. Sem beabá, sem chorumingo, sem nada. Somente isso. E se abre com candle verde? Próximo Fab4 aqui. Situação 2. Situação de não match. Vou comprar? Próximo. Não. Eu vendo quando eliminar aqui. E stop aqui em cima. Então, estamos aí posicionados as duas possibilidades que nós temos aí dentro das aberturas, que é a situação de match ou a situação de não match, que encaixou. Mesmo jeito, se abrir com gap, se não abrir com gap. O importante é que saia uma barra elefante de próximo. Aí depois, claro, tem muitos refinos. Aqui eu vou passando uma ideia do geral, mas tem muitos detalhes aqui ainda para se ver, tá bom? A posição, se é próximo, tudo isso que eu estou colocando aqui, ó, próximo, saindo de próximo da Fab4.
Que esse é o objetivo aqui, abrir próximo da Fab4. Beleza? Você abriu próximo, às vezes um gap pequeno, às vezes sem gap até, já sai aqui saindo da região, cruzando as médias já uma barra elefante, e aí você faz lá a sua venda. Ou sua compra, né? Beleza. Aí você vende, você abrir aqui abaixo, você vende, pode ser uma barra elefante, pode ser uma TT, pode ser um BR-180, são elementos para você poder vender, beleza? Veja que em momento algum tem operação de abertura aqui dentro. Não existe operar abertura aqui dentro, que é a região de trap zone. Então veja que está bem claro que é acima da Fab4 e abaixo da Fab4, as duas zonas. Se abrir em trap zone, sai fora. Espera de fato escolher um lado aí e ir. Beleza? Essa daí tá aí as nossas considerações aí para os 4 elementos aí da Fab4. Leandro, serve para índice, serve para dólar, serve para ações, serve tudo. O ideal que quem for, que é assim como eu, né, que se identifica com a filosofia por detrás de operar abertura, que é o quê? Cara, é você otimizar tempo. Ou ele tem aquele cenário para mim, ou o ativo abre com uma boa abertura que me identifique que pode me dar uma boas operações, ou eu não vou operar aquele ativo. Então, o ideal é que você tenha uma cesta de ativos, seja índice, seja dólar, seja ações, seja qualquer ativo, desde que esse ativo que você escolheu, você filtre ele e ele esteja nessa condição de operar. Simples assim. É por isso que eu, ao longo do tempo, fui construindo e desconstruindo aquela ideia de que, eu vou operar só um ativo, só o. Não, cara, se naquele dia o ativo não tiver com abertura boa, como é que eu vou identificar a abertura boa? O conceito da Fab4. É simples. Então, quando eu abro em trap, por exemplo, eu sei, cara, vai enrolar. Tá em estado amplo. Cara, vai dar trabalho. É um gap extenso, como o dia de hoje no índice. Um dia difícil de operar, porque você vai. Toda hora você tá pensando assim, já caiu demais. Todo mundo vai pensar isso. Já tá longe demais, cara. Um gapão desse vai voltar, não ter 50% e não volta. Então eu percebo que nesses dias de gaps gigantescos, cara, é difícil demais. Muita gente fica na dúvida, não sabe o que faz, se compra ainda, se vende. Aí tentam contra-tendência, love stop, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fab4 é a abertura, beleza? A Fab4 ela é traçada antes do mercado abrir. Por exemplo, aqui como a gente está falando aqui, ó. O mercado nem abriu, eu estou vendo, eu selecionei o ativo que está com a Fab4 estreita. Beleza. Agora, o que você está falando aí, Alexandre, que é interessante existe o estado comprimido depois da abertura? Existe. Que aí é outro caso. Não é Fab4 mais, é o estado comprimido das médias. Perfeito também. Esse, inclusive, é um outro detalhe para quem, se um dia a abertura não tiver boa, você esperar esse estado comprimido. Beleza? Espero o primeiro candle sempre, sempre, cara. Não tem como entrar na metade, assim, né? Você tem que esperar a posição. E tem setups específicos para você poder operar, né? Então eu falei aqui, ó, TT, barra elefante, setups maiores, né? Tem gente que vai operar operar Fab4 com NRB. Isso não dá, tá fora. Então tem muita gente falando de Fab4, mas, cara, tá longe dos conceitos de fato, né? Tá operando e tá se arrebentando. Eu vejo muita gente se arrebentando operando ações, operando Fab4. Falei, cara, que não tem os elementos corretos, os refinos colocados dentro de cada um. Então, hoje, por exemplo, eu estava olhando aqui hoje as minhas anotações de todo o passo a passo para operar a Fab4. De tudo, do próprio Oliver, que eu ouvi diretamente dele. Quando eu olho e vou ver posts da galera, eu fico, cara, mas tá longe das coisas. As pessoas têm um pedaço da informação. E é esse pedaço, às vezes, na maioria das vezes, vai complicar a gente, né? Então, bora lá, porque interessa, que é agora, vamos operar essa Fab4 aqui. Show? Anotamos aí os conceitos. Eu vou marcar aqui minha Fab4.
E aqui, se abrir com a barra elefante, me gera uma compra. Se aqui abrir com uma barra elefante, TT, BS-180, alguma coisa do tipo, eu vou procurar por venda. Sempre respeitando o quê? O seu plano. O seu valor, limite de loss, tudo isso. Por quê? Pô, cara, se abriu lá, seu limite de loss é 250 pontos. Abriu com 400, tu vai operar? Esse trade não é seu. Esse trade não é meu. Você tem que entender isso. Se eu e você estamos buscando um nível profissional, cara, eu tenho que ser que nem um profissional, eu tenho que ter minhas regras. Não dá para ficar que nem amador. Ah, mas não, não, cara. É o seu plano. Eu conheço logo, quando a pessoa manda para mim, o que que você acha? Onde é que estava o meu stop aqui? Eu falei, meu irmão, quem tem que dizer é você. Porque você encontrou um motivo para entrar naquela operação. Onde é que está seu stop? Né? Então eu percebo que as pessoas ainda, e eu sei disso porque eu no início eu queria assim também. Eu queria que alguém me falasse, porque eu não conseguia decidir por mim mesmo. Cara, esse sentimento é triste, né? Que você não se sente confiante para dizer se está certo ou não. Eu também não me sentia. Tanto é que eu ficava indo atrás dos mentores, falando, cara, isso aqui, querendo ouvir deles, mas de fato eu não entendia que a decisão é minha de operar, de seguir o plano, de saber o motivo da minha entrada, de saber onde está meu stop. Agora, é claro, muitas vezes eu ainda percebi que eu estava fora do conhecimento, eu não tinha o plano definido, não tinha o gerenciamento, não tinha nada, e aí dava problema. Beleza? Bora lá. Minha FOB4 tá aqui, tá a FOB4 estreita. Nesse cenário aqui, galera, eu tô mais pela posição das médias, 220, né? Apesar que o Oliver fala que não tem muita relevância para abertura, e eu entendo a ideia dele também, que na abertura é algo muito rápido, então o mercado até se definir, as médias se organizarem, não influencia muito. Porém, existe um conceito que eu sigo muito, que é, cara, a 200 ela está aqui, porque ela, nos time frames maiores, o preço está em queda. Através da própria 200 você enxerga isso. Por quê? São 200 candles de 2 minutos. Ou seja, é um período muito longo. Já a 20 não, são os últimos 20 candles. Então isso daqui ó, já deu a referência da 20. É muito pequeno. Então aqui existe várias possibilidades de venda, por exemplo. O preço abrir na 200 e jogar para cá. São outras coisas diferentes que a gente pode ir observar, mas é algo para um outro momento para a gente fazer. Hoje a gente vai se ater a se abrir um evento forte aqui ou se abrir um evento forte aqui, nos levando aí para o lado aqui para cima para compra, aqui para baixo venda. Bora lá, deixa eu ver onde é que está meu play aqui. Até agora aí tá todo mundo tranquilo, sem dúvidas. Vou dar o meu play. Quem ainda não sabe, quem ainda não faz muito replay, você dá quando você coloca o ativo, o Infut, 5 de setembro de 2023, você dá o play já vai direto aqui para o teu. Pá, ele já avança para o início do pregão. Beleza? Já tá aqui Quem já está comigo há mais tempo sabe que eu coloco a ordem oco para me ajudar aqui a saber o tamanho do meu risco. Então, por exemplo, se me der compra aqui em cima, eu já sei mais ou menos meu risco é lá no fundo. Se eu colocar uma venda aqui, aí eu consigo manipular quantos contratos eu consigo para encaixar de acordo com o meu evento. Enquanto o pregão está rolando, eu estou aqui medindo os meus eventos. Beleza? Ó, tô vendo que o ativo vai abrir aqui, ó. Um gap. Abrindo 119,055. Isso daí dá mais ou menos uns 300. Não, dá mais. Ele está aqui no 400. Tá quase os 400 pontos de diferença, né? De gap. Do fechamento para aqui. Um gap grande que, naturalmente, se ele abrir aqui, ó, eu já começo com um baita sentimento de venda. O segundo passo da Fab4 é você desenhar o seu candle aqui, ó, do fechamento para abertura. Isso aqui já me dá uma venda. Aí você traça os níveis de 1/3, 50%, que são os níveis aqui que podem nos gerar um recuo
e quem sabe nos dá alguma venda, né? Então pode ser que ele abra aqui, venha aqui no texto e dê venda, pode ser que ele venha aqui dando 50% e dê venda de novo. Beleza? Galera, não tem como eu passar muitos detalhes, porque senão a gente vara a noite todinha aqui. Se eu for falar de tudo da Fabifor, cara, são no mínimo 4 horas aí pra gente falar de tudo da Fabifor. Mas não se preocupem que é, possivelmente a gente vai fazer algo nesse sentido aí. Mas fica até o final que eu vou falar para vocês aí mais pra Coloca frente. os dois nesse trem. Então vamos lá, ó. Abrindo aqui, tá com gap, O então zoom. já me mostra aqui um sentimento para venda. Vamos aqui, abrir o lonjão. Então, quando é que eu vendo? Cara, se o candle for vermelho, me dá a venda. Ou se ele for verde e eliminar. E um vermelho eliminar ele. Certo? Essas duas possibilidades. Se ele for um bear vermelho, eu posso vender direto. Pá. Se for uma TT, eu posso vender direto. E se for um verde, eu posso vender a eliminação do verde depois. Vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ó, quantos, já vou medindo. Opa, um contrato. Eu vou medindo, cara, ó, se eu fosse vender, cara, foi grande. Ó, pela tail, uma tail gigante aí, aqui eu já me deixo minha venda, porque, ó, a venda na máxima aqui, ó, o stop ficou na máxima, vendi que por antecipação, porque o pavio foi muito grande, ó, e foi rejeitado justamente na região de Fabifol. Tail gigante, vendi um contrato, que era o que dava, se eu coloco aqui por confirmação desse restante de pavio, não conseguiria vender, ia ficar caro, meu stop não ia suportar. Então, fico aí, um contrato, arriscando lá em cima, show de bola, 60. Ó, se eliminar verde, eu poderia ter uma adição, só que, perceba, se eu fizer a adição aqui, eu vou extrapolar meu limite de loss, que por operação é R$ 60, então não dá. Eu já vou pensando o seguinte, se ele voltar, por exemplo, digamos que ele volte por aqui, me deixe uma barra verde aqui, e eu consiga vender, aí, interessante, meu stop já consigo diminuir, tal, meu preço médio melhorar. São as possibilidades que o trade vai me dando. Por enquanto, vamos ver. Então, vendi num evento aí chamado TT, onde ele precisa ter 80% de pavio e apenas 20% de corpo. Foi exatamente o que aconteceu, 80% de pavio e corpo pequeno. Teve um paviozinho aqui em cima, mas foi nada relevante em consideração de cima. Eu poderia ter feito uma adição aqui e colocado o stop da adição nessa barra bem aqui, ó. É uma possibilidade, viu? Eu poderia ter adicionado aqui quando ele eliminou o verde e colocado o contrato da adição aqui, ó, veja. Poderia ter feito isso. Inclusive, eu posso fazer isso. Eu vou vender aqui e colocar esse stop da adição aqui, ó, nessa barra sólida. Vamos ver se ele vai acionar aí. Por quê? Porque aqui, ó, é como se fosse quase uma BT, né? Ele vai eliminar, ó, como se fosse uma BTTO. Estou na região boa. Eliminou verde, que é o primeiro mandamento do Oliver, é adição na primeira eliminação verde, de cor verde. Então, fiz, botei meu stop mais em conta aqui. Se fechar com a barra sólida aí, eu posso trazer o outro contrato aqui para a barra elefante. Por quê? Para eu não extrapolar meu limite de stop. Cara, barra elefante bonito. Eu já trago tudo para cá, mantenho o meu stop. Agora, de barra sólida, por quê, Leandro? Operação de abertura. Vamos lá. Eu esqueci quantos pontos eu arrisquei aqui, cara, lá embaixo. Deixa eu ver aqui quantos pontos foi para mim poder fazer minha parcial. 297 pontos. Meu preço médio diminuiu? Opa, comprar. Larga uma parcialzinha por aqui, 200 pontos. Vamos ver. Ó,
se eu estou no cenário de Fab Four, são as maiores probabilidades do preço andar bastante, é nesse cenário. Se existe um local para você ficar por mais tempo na tendência, é única e exclusivamente nesse cenário. Não existe outro. Tá? Aqui acima do tiquezinho aqui. Não mexe nada, mexe nada. Então aqui, ó, se for considerar agora, a minha adição é como se eu tivesse entrado na barra elefante. Beleza? Foram dois eventos de poder aqui, ó. Essa TT e essa barra elefante. Então ficou tranquilo. Consegui adicionar. Fiquei com o meu stop. Se eu levar um loss controlado, 57. Tranquilo. Então, sempre quando você for adicionar, você tem que tomar cuidado para você não extrapolar. Eu já cometi esse erro, que é o quê? Eu entro com o contrato, depois quando eu vou adicionar, não observo o tamanho da minha exposição. Quando eu olho, tô além do que eu poderia. E aí, dá um problema grande. Aí aqui você não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Então, nesse momento aqui, eu estou correndo um risco de 142 pontos. Não preciso observar nada à minha esquerda. Cara, aqui, a melhor esquerda possível é essa daqui, ó, limpa. Mas estamos num cenário simples, claro e muito objetivo. É um cenário de Fab Four estreita, onde a minha lateral, a minha última zona, ela está lateral, ela está estreita, e vem um evento de força saindo dessa região, que no caso foi essa TT, né? Pronto, executei, agora vai. Agora, logicamente, se a minha esquerda tivesse muito poluída aqui, né, cara, aí tem mais problema. Por quê? É o que a gente comentou. Qual é a Fab Four melhor? É aqui da máxima para a mínima, a distância seja pequena. E é o que tem nessa daqui, né? Ó, nesse momento aqui, eu já poderia trazer para o break-even, já me deu 1 para 1. Então, aqui já é uma operação vencedora, porque eu arrisquei 142 nesse momento. Já me deu cento e pouco aí. Era para ter feito a parcialzinha aqui, não pegou ainda. Deixa eu ver se ele pega ali. Se ele pegar, eu trago o outro contrato aí. E a gente vai começar agora a atingir e ir para o trailing stop, né? Vai me dar um bear ali, possivelmente. Eu já protejo aqui no zero. Não vou trazer para cá ainda, que eu não fiz nem a parcial ainda. Então, precisa... Tirar no break-even é ótimo. Relaxa aí que eu tenho um evento bom. Caso não se sinta seguro ainda, deixa lá ainda, que eu tô na região boa. Deixa o preço andar. Mas aqui eu tô mostrando para vocês a regrinha que é o quê? Cara, 1 para 1, break-even. Show de bola. Às vezes você fica com medo, que tá longe da 8, pode ser aquele boost, não sei o quê. Então, nesse caso, você pode ficar lá com o stop lá na barra sólida ainda. Beleza? Não vai pegar essa parcial aí, mas tem uma parcial de 200 pontos. Por quê? A parcial tem que ser maior do que o meu risco. Então, aqui no risco, lá na barra elefante, estava correndo 142 pontos. E bota uma parcial maior. Por quê? Eu sempre tenho que fazer a parcial maior do que o meu risco. Ela tem que cobrir o meu risco. Ela tem que compensar o meu risco. Então, se eu sempre saio com parciais curtinhas, nunca vai pagar meu risco. E a conta não fecha. Aí vai ser o momento que você vai começar a perceber que a matemática ela influencia no nosso trade. Mais do que a gente imagina. Então, eu vejo muita gente fazendo parcialzinha curtinha, menos de 1 para 1. Não vai fechar. A não ser que você tenha uma taxa de assertividade acima de 80%. Acima de 60%, melhor dizendo. É apertado, 60%. Então tem que ter uma taxa acima de 80% aí. Para quê? Para que esses 20% que você errar não consumam o restante. Então, se você tiver mais de 20%, ele é capaz de ele comer o seu lucro. Então, para um cara fazer parcial menor que 1 para 1, cara, ele vai ter que ser um cara que erre pouquíssimos trades. E eu vou dizer, não é a maioria dos nossos casos. Então, como a gente
não tem uma taxa, a maioria da gente não tem uma taxa de atividade muito boa, o ideal é que você tente alongar suas passeadas, tente alongar o máximo possível os seus trades. Por quê? Aí a conta começa a fechar. Você sempre vai perder 50 ou 60, mas quando você ganha, você pode ganhar 70, 80. E aí a conta começa a fechar, porque eu levo um lote de 60, mas sobrou 20. Opa, eu levo um lote de 60, mas sobrou 30. Ou você tem ganhos que às vezes, aqueles ganhos que extrapolam, né? 5 para 1. Aí isso começa a levar a gente para um outro nível. Isso, é esse tipo de trade que eu tô atrás. Rapaz, vai pegar minha parcial ali, velho. Deixei. Opa, beleza. Agora, já conduzo aqui para esse pivôzinho aqui, ó. Protegido em cima da 8. Tá suave, tá tranquilo. Podia ter adicionado aqui, né? Mas outra eliminação verde. Ixi, mas acelerou ligeiro. Agora é modo trailing stop, ó. Barra sólida aqui. Próximo da 8. Sem agonia. Leandro, por que que esse trade tá andando bem? Porque é a região. Nenhum trade vai andar bom se a região não é boa. E a melhor região é a Fab4. Ou, se você não tiver na abertura, no momento em que as médias estiverem comprimidas. Veja, a Fab4, ela é o estado comprimido das médias é muito parecido com a Fab4. O próximo, por quê? Eu tenho um estado comprimido. Eu não tenho os 4 elementos, mas tenho uma média de 20, 200 comprimidas, que são muito poderosas no meio do pregão também. Beleza? Então, arrisquei 142 pontos nessa operação. Está pagando 360 e poucos, né? Qual o problema de você querer operar esse tipo de coisa aqui em qualquer lugar do mercado? Porque não é o mesmo região. Não é. Não tem a mesma função, não tem o mesmo valor e não tem o mesmo poder dessa região. Olha a pancada, cara. Olha que bonito. Então, ó, ignição, não teve pullback ainda, teve uma pequena pausa. Não tivemos pullback ainda. Pullback são 3 candles, né, fazendo esse recuo. A gente mede nas zonas de 1 terço, 50%, para medir a força. É bem completo. É, sem dúvida, um dos melhores métodos para se operar. Difícil porque exige da gente controle, disciplina, você validar, testar, fazer, repetir. E aí você vai ver que os seus cenários que você está olhando não tá bom, não é aquilo que a gente vê. Aí tem um detalhe, tem um refino. Então é complexo por isso, porque tem muitos detalhes, muito refino. Cara, olha que descida bacana, hein? A gente arriscou inicialmente, começamos a arriscar aqui em cima, que tem uns 300. Deu 290 pontos. É. E aí depois a gente adicionou, conseguimos melhorar o nosso stop para cá, na barra sólida. E nesse momento eu estou protegido em 222 pontos. 27. Andou 427. Então aqui eu tenho duas opções aqui agora. Ou eu deixo meu stop mais longos para poder esperar o primeiro pullback, que é o outro passo, para quem opera Fab 4. Por quê? Entenda uma coisa, se você espera, tem paciência e pega um ativo no Fab 4 estreita, é muito provável e você deve esperar ele fazer a baleia completa, que é a bendita baleia completa. É ele fazer uma ignição, um pullback, novas mínimas. Aqui é a baleia completa. Agora ele tem que ter o pullback. O pullback é o quê? São 3 barras. Aqui eu não tive, só tive uma pausa. Então, nesse momento aqui, o dólar ainda está nesse processo, o índice, né, melhor dizendo, dessa primeira pernada sem pullback ainda. Então, o que que naturalmente eu tenho que pensar? Eu preciso sobreviver ao primeiro pullback. Por quê? Para pegar novas minas. É só isso que vai me dizer, é isso que eu preciso para poder ficar mais tempo na tendência. Então, enquanto o preço não fazer isso, fica no trade, cara. Agora, depois que ele deu a primeira pernada, fez pullback, novas mínimas, acabou. Era aqui, esse é o movimento completo que você queria pegar. Então, é por isso que eu fui alongando aqui mais os meus ganhos, porque ele não deu a baleia completa ainda, não deu o pullback. Além de não dar o pullback, também ele não deu aquela situação que é o quê?
do Kaido CDB, né? Que é um deslanche, não vem assim, tá, 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 tá. Não, não fez isso também. Então ele tá fazendo as pausazinhas dele, cai um pouco, faz uma pausa. Por enquanto tá suave. E eu vou melhorando aqui meu stop, em 297 pontos. Para que, Leandro? Por que isso não aperta mais? Se eu tivesse apertado mais por aqui, eu já tinha sido estopado. Então, eu já falei muito pro pessoal do Lab Trader, onde estão lá comigo todos os dias, toda semana, né? Que, cara, o condução ela é difícil porque você abre mão desse pedaço para ganhar outro pedaço aqui embaixo. Então é sempre isso. Ah, Leandro, se você encerra aqui, você poderia se encerrar com R$ 144. Beleza, mas eu poderia ganhar muito mais. Eu poderia ganhar mais 50 aqui. E não me deu critérios, não me deu critérios ainda de sair. Essa que é a grande questão. Não me deu critérios, não fez baleia completa. O preço não fez pullback ainda. E o legal de você estudar e pegar os detalhes é isso, cara, não teve pullback. Enquanto muitos pensam que, aqui foi um pullback. Não foi pullback. Ah, e daqui foi pullback. Não foi pullback. Então eu ouvi lá do próprio Oliver, perguntei para ele, cara, quantas barras são pullback? Ele, 3 barras. É por isso que é o VBS, né? O VBS e o VSS. São 3 mínimas mais altas. Então, o pullback são 3 barras, né? 3 barras. Ó, trailing stop ativado. Estou aqui, ó, conduzindo, deixando um espaço, né? Não estou colocando essa barra sólida, que ela tá pequenininha, colocando sempre um pouco acima da 8. Por quê? Ele não fez baleia completa ainda, então eu tô segurando. Eu poderia, inclusive, deixar meu stop até mais longe para poder capturar a baleia completa. Beleza? Mas não tem situação boa. Então, ó, ele já veio testar a 8 aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ó, já me deu base para ir conduzindo pela 8. O que foi a primeira pausa que o preço fez foi na média de 8. E aqui eu sigo baseado nela aí. Então, se você vai conduzir, você tem que entender o seguinte, cara, não pode ficar com medinho de ficar prensando stop. Se prensa stop, vai levar a violinada, vai ficar de fora, chupando dedo. Então, veja, esse tipo de abordagem que a gente está fazendo aqui, de estudos de Fab Four, de operar abertura, é porque ela tem uma pegada totalmente diferente. Porque a grande probabilidade é que eu esteja diante de pegar uma tendência. E se existe uma possibilidade de você pegar uma tendência, é operando esse estado aqui. Não tem outro. Então, eu vejo muita gente cometendo erros do tipo, entra na Fab Four e sai com pouco ponto. Cara, aqui é um lugar de você capturar a baleia completa. Se você não capturou a baleia, não adiantou. Ah, Leandro, é porque eu acho que caiu demais. É o seu sentimento, é a sua cabeça. Mas você já sabe que desse movimento aqui, dentro dos 4 elementos, a grande probabilidade é que ele faça a primeira pernada, faça um pullback nos níveis de um terço, no máximo 50%, novas mínimas. Baleia completa. Agora sim. Aí pode fazer barra-barra, se for distanciando, tudo bem. Mas até então, não me deu motivos. Então, uma coisa que a gente vai ter que aprender é, cara, stops são em barras maiores. Ó. Ver onde ele fez a primeira pausa, em que média foi, ver que na 8 já segurou, então tá forte. E não teve pullback ainda. Só que nós estamos aqui dentro de um processo que é interessante, às vezes. Ó. Tem que ver quanto tempo ele vai cair. E se ele se afasta. Às vezes, essas descidas elas geram um movimento mais, um retorno maior, né? Até de 50% às vezes. Então, vamos de olho. Cara, você entende esse conceito de baleia completa, você não vai querer sair do trade antes que a baleia aconteça. Ou, no máximo, por exemplo, é muito provável que eu não pegue a baleia aqui, porque eu não vou deixar meu stop lá mais longe. Então, eu vou colocando aqui nas barras sólidas, até o momento que ele me tire. E tranquilo. 667 pontos. Que outra possibilidade, que outro momento eu vou ter que conseguir pegar uma pontuação dessa? Cara, só se você acertar um contra-tendência. Que é muito difícil. Muito difícil. Então, se existe um local, uma região em que nós temos alta probabilidade
de certos movimentos, de certos acontecimentos, é aqui. É entendendo os conceitos da abertura do mercado. Não existe outro. Não existe nenhuma outra possibilidade. Qual a dificuldade? Aí vem gente que só quer operar um ativo. Ah, eu só opero índice. Ah, eu só opero dólar. Mas quando você vai perguntar de fato às pessoas, por que você só opera índice? Ah, porque eu acho o dólar não sei o quê. Não. Não tem, o ativo não tem dificuldade. O problema é onde é que você opera? Que região você opera? Em que local você está? Aí a pessoa não entende. Aí você entende que a pessoa não tem o passo definido ainda. Não tem. Então, se você. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque de fato existe algo em que eu possa olhar e ver que é um formato imutável. Fabifor, ou ela existe, ou você criou ela. É simples assim. Ou ela existe, ou você inventou da sua cabeça. Se você inventou, aí você vai sofrer. Mas se você entender os conceitos certinho, é muito provável que você pegue bons movimentos. Stops vão acontecer? Vão acontecer, normal, como qualquer outro local. Mas as probabilidades dentro da Fab4, as estatísticas, é muito grande. É por isso que a gente vai tem refinos para se tomar cuidado. Então, como eu já falei, tem setups que não se operam em Fab4, tem setups específicos, você tem as localizações, tem as distâncias de abertura, você tem o estado da última meia hora, dos outros 40 minutos. Então, você tem tudo isso. Então, você tem refinos, por exemplo, de olhar outros time frames também, que tem uma infinidade de coisas aí que você pode extrair do estudo da Fab4, que é muita coisa. Então, naturalmente, nem o próprio Oliver, quando ele vai falar da abertura você vai no YouTube, ele não dá os detalhes. Hoje, quando eu vou assistir, que eu vejo, pô, ele não fala mesmo. Só fala no Live Trade Camp mesmo, dos detalhes maiores, né? E é normal, né? Que ele tem vários projetos. E aí ele vai, solta o básico, mas aí você começa a ver que, pô, falta alguma coisa aqui, né? Mas mesmo com aquilo que, o basicão que a gente já vê, que é isso aqui, você vê que funciona. Você vê que funciona. Ó, vou colocar aqui o WO Food. Deixa eu acabar aqui esse negócio. Possivelmente a me estopar aí. Ah, Leandro, por que que você não puxa lá, botar lá na 20, não sei o que, não sei o que. Cara, nesse momento aqui, a média que foi me guiando aqui foi a 8. Tem outras séries, forma de stop, que você pode conduzir, que é outro caso, né? Condução é outro caso aqui que você pode fazer, dos pulsos, enfim. Não é o caso aqui hoje. O caso hoje é, eu pego uma abertura, stop aqui em cima. Adição, quando ele superou aqui, no caso, eu adicionei aqui. Coloquei o stop da adição aqui. Quando ele confirmou a barra elefante, eu trouxe todo o stop que já era uma barra elefante. Considerei como uma segunda entrada aqui, né? Essa barra elefante. Trouxe tudo para cá. Poderia ter adicionado aqui, né? Não fiz uma parcial aqui nesse nível mais ou menos. E aí, stop out aqui. Cara, o que mais me fascina na Fab4 é porque ela faz isso aqui por você, ó. O seu risco e o seu ganho. Eu vejo gente que arrisca isso daqui para ganhar isso daqui. A conta não vai fechar. Eu arrisco pequeno, eu arrisco isso daqui, e eu quero ficar mais tempo na tendência. O problema é que tem gente querendo pegar tendência em trap zone. Tem gente operando contra a tendência, querendo pegar a tendência. A maior loucura que eu vejo é isso. É, eu não conto a tendência, querendo pegar a tendência. Viagem total. E aí não dá. Então, Leandro, tem trade em todo lugar? Tem trade em todo lugar. Mas nem todos são para tendência. Eu faço contra a tendência, mas eu sei onde é que eu tenho que parar. Eu tenho os níveis, eu tenho as médias, eu tenho regiões. Então, a Fab Four estreita, cara, sem dúvidas nenhuma, ela é disparado o local que você deveria focar os seus olhos, os seus estudos, para você capturar esse movimento aqui. Ó. E aqui não teve pullback, então é muito provável que aqui, ó, na 20, ele dê uma outra entrada. Ou se você, na condução, quiser segurar mais o seu stop, sem problema nenhum.
Por exemplo, aqui não deu o pivô, né? O último pivô que ele deixou foi aqui, ó. Eu, Leandro, não gosto de deixar isso tudo aqui. Não. Às vezes eu prefiro, de fato, sair aqui, se ele me der uma entrada aqui, eu entro de novo. Tratando-se de índice dólar, beleza. Então, você tem alguns detalhes, para quem for operar abertura, por exemplo, em ações, você tem uns detalhes diferentes, mas não da Fabifol. O detalhe é para tomada de lucro, que é uma outra forma, você tem porcentes, né, que são por centavos, você tem os push, você tem... No índice dólar, a gente acaba sendo um pouco mais, como é que eu vou dizer, sendo mais rápido, porque os futuros são mais arredios, né? Então eles são, então você não consegue ficar com os stops muito longos, porque você toma na cara muito rápido. Então não tem tanta previsibilidade que a gente tem nas ações. Por isso que a gente um para um break-even, e aí vai a partir daí. Então o primeiro passo para mim hoje em operar futuros é, cara, é me chegar para eu chegar no break-even. Ah, risquei 150 pontos, o preço andou 150 pontos a meu favor, beleza, protegi minha operação. Aonde? De preferência na barra elefante. Show. Com isso eu consigo diminuir meu stop, não levo stop cheio. Quando eu começo a driblar essas questões, principalmente de loss, em que eu não levo mais o loss cheio, por exemplo. Então, imagina aqui comigo aqui, ó. Essa entrada aqui, a primeira entrada minha foi aqui na antecipação aqui na TT, né? Quando ele tomou aqui o pavio, restando o pavio, eu adicionei, considerando aqui essa barra elefante, né? Adicionei, beleza. O que eu fiz com o meu um contrato? Coloquei aqui, ó, até ele confirmar a barra elefante. Quando ele confirmou a barra elefante, eu trouxe tudo para cá. Ó, eu consegui aumentar minha exposição e diminuir meu stop. Dentro de quê? Dentro de uma região excelente. Isso aumentou os meus lucros, porque aqui eu arrisquei R$ 60 nessa entrada e ganhei o dobro. Entende isso? Por quê? Eu não precisei me extrapolar, colocar muitos contratos com stop grande, coloquei um, quando ele confirmou, adicionei o outro, podia até ter adicionado mais aqui, e pronto. Quando você começar a entender esse manejo dos lotes, da região, por que eu posso adicionar, por que não, você vai perceber que as coisas são mais simples, não tem tanto refino de detalhes. Ah, é quantos tiques, é quanto, qual a distância. Cara, você vai entender, você praticando, por isso que eu sempre bato na tecla de faça replay, repita, repita, porque é isso que vai treinando os seus olhos para entender, pô, o que é distante, o que é perto. Eu também disse que assim, eu queria perguntar para ele, o que é distante? E ele fala, pois é, pergunta de adulto. Criança não olha. Cara, quem quer saber detalhe de mais refino, para saber, é adulto. Mas não tem, cara. É você observar e diz, pô, aqui tá próximo, aqui tá distante. Como? Vai estudando, vai validando. Até você perceber, pô, de fato aqui tá longe agora, por isso, por isso, por isso. Não, aqui não tá mais. Se tiver distância, você achar, espera ficar próximo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender? Fazendo. Então tem uma coisa que você nunca vai aprender, é se você ficar só na teoria. Tem que meter a mão na massa, tem que fazer. E tanto é que a melhor forma é fazendo, que você também não precisa colocar o seu dinheiro de cara. Para isso que tem um simulador. Esse tem um simulador. Eu sempre falo da analogia do piloto de avião. Nenhum piloto hoje que você já pegou um avião, que ele estava lá pilotando, ele saiu do nada e foi para real. Vou operar real aqui agora, vou pilotar um avião real, porque se morrer e matar 300 passageiros, não tem nadinha, é só volta, né? Não, filho. Ele foi pro simulador e tem várias horas de simulador. Simulador, simulando tempestade, gelo, neve, turbulência, quebrou a asa, quebrou não sei o quê. E ele, como é que ele saiu naquelas situações? O simulador, pra gente, é dessa forma. É nesse nível de profissionalismo. Ixi, cara, entrei aqui, voltou mais de 50%, e agora o que é que eu faço? Como é que eu fiz? Adicionei mais pesada, e você vai observando isso. Ó, não podia adicionar aqui, porque eu já estava no meu limite. Vocês viram que quando eu. Por que eu não entrei com dois contratos aqui? Ó? Porque quando o meu stop ficou aqui, já ficou no limite, R$ 60. Eu não podia adicionar aqui. Por isso que eu adicionei aqui. Por que, Leandro? Olha o detalhe aqui. Ó. Por que eu não adicionei aqui nessa eliminação de por verde? Porque aqui foi minha primeira venda. Se eu adiciono aqui, eu não tinha local de colocar o segundo contrato. E aí eu ficaria com um loja de 120. Estava muito além do que eu podia por operação. Então, o que eu vi? Eu falei, cara, quando ele superar aqui,
Se me formar uma barra elefante, aí sim. Aí eu trago os stop para cá. E foi o que aconteceu. Se não acontecesse, um contrato ia ser eliminado aqui e o outro aqui em cima. Melhorar o meu stop também. Porque a diferença da entrada foi pouquinho, né? Então, você vai entendendo isso, você vai começando a se aprofundar. Mas como? Fazendo. Na prática. Sem se esfolar, colocando dinheiro que você não tem. Sem operar, sem saber o que está fazendo também, que é o pior. Então, mentalizem isso. O replay não é para te desmerecer, não é para. Não. É simplesmente para treinar você. Ver as suas habilidades para enfrentar a dificuldade. Porque uma coisa é esse gráfico aqui agora, outra coisa vai ser um gráfico em outro momento. Não vai ser esse candle aqui, vai ser um outro candle, vai ser uma outra coisa. Ah, deu um NRB, e agora o que é que eu faço? Ah, Leandro, deu um candle, metade corpo, metade cara e metade aqui. E aí você começa a surgir as dúvidas. Essas dúvidas, elas vão sendo tiradas no momento que você vai treinando. Por que que eu fiz muito replay? Porque eu entendi que o fazer replay era como eu andar numa cidade que eu não conheço. A cada rua que eu passo, eu olho uma placa, olho um detalhe, eu vou conhecendo aquela rua. Quanto mais vezes eu passar por aquela rua, mais detalhes eu vou conhecer. Menos surpresas eu vou ter no caminho. É para isso que serve o replay. Eu vou estudando e vou vendo, pô, nesse cenário aqui é interessante isso aqui, ó. Aí quando você erra e vê um erro, você anota, planilha. Ah, cara, isso aqui não foi legal. Ó. Esse tipo de setup aqui não vai ser bom. E aí você começa. Ah, eu saí com stop antes. Minha condução não foi boa. E aí você começa e filtrando e filtrando. Quando você começar, quando você olhar para trás, pode ser que passaram um ano já, mas você vê, pô, eu estou muito diferente do que eu estava há um ano atrás. Eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho meu plano, já tenho meu gerenciamento. E você começa a trabalhar já em outros refinos, em outros detalhes. Inevitável, você vai estar muito melhor. Eu sempre digo que o método é um acelerador de desenvolvimento, desde que você faça o que tem que fazer, porque eu conheço gente também que está muitos anos estudando o método e não sai do lugar. E conheço gente também que com 6 meses no método já está fechando o primeiro mês positivo. Então, o problema sempre vai ser com a gente, cara. Nunca eu consigo medir. Tem gente que fala assim, ah, Leandro, qual o resultado que tem? Eu falei, meu irmão, se a estatística do trade é 1% de pessoas ganhando dinheiro, dos meus alunos vai ser... Cara, não se mede isso. Se o Oliver fosse pensar assim, quantos dos meus alunos vivem disso? Cara, a gente sabe da dificuldade de todo mundo. Então, não tem dificuldade só quem opera um método ruim, quem opera... Não, todo mundo, porque nós somos expostos aqui à dificuldade. E o meu trabalho é aprender a viver nesse problema. E eu vou procurar o quê? Que seja mais simples para mim. O que tenha maior grau de probabilidade de acontecer. Por exemplo, eu falo muito às pessoas o seguinte: o que você acha que é um movimento muito mais provável, que acontece com facilidade no índice? Um movimento de, vamos pensar aqui, 280 pontos? Ou um movimento de 800 pontos? Qual que acontece com mais frequência? Ou de 1.000 pontos? Logicamente, um movimento de 280 pontos, 300 pontos. É corriqueiro, comum, acontece várias vezes. Eu comecei a pensar, cara, tem muita gente que é fascinada em pegar grandes pernadas, né? Só que insiste em fazer isso em regiões que não vão entregar. E aí foi uma sacada muito legal que eu aprendi. O Oliver, ele fala o seguinte: não exige do seu trade mais do que ele pode te entregar. Olha que massa, né? Às vezes você está exigindo do seu trade mais do que ele tem para entregar. A região é horrível, ele não vai te entregar uma baleia completa. O que você quer? Aí você querer mandar no mercado, é você impor as suas condições pensando que manda alguma coisa, que na realidade nós não mandamos em nada. Então hoje, o que eu estou passando para vocês é algo que vocês precisam somente fazer. Só coloquem o resto a cargo das estatísticas. Como assim, Leandro? Você está doido? Você está dizendo que é para quando tiver cenário só vender com barra elefante vermelha? Exatamente. E deixa a estatística tomar de conta. Por quê? Se você fizer exatamente o que tem que ser feito, ah, cara, não mostra.
Queria mostrar para vocês mês de outubro de 2022. Como é que eu boto aqui 10/10/2022? Vou ver se vai. Não vai, não. Ô, Leandro, acho que tem que pôr tracinho em vez de barra. Peraí, deixa eu ver aqui. Tenta aí, eu acho que é. 10. Assim? É, também Vai. não deu, não? Não. Leandro, não vai porque você está rodando o replay. Dá um pause no replay. Na verdade, você tem que finalizar o replay. Mas eu tô Aí em outro você ativo consegue aqui, ó. carregar o novatinho. Eu tô em outro ativo aqui, ó. Eu não tô no input, não. O do replay é esse daqui, ó. Ah, Eu, tá. eu tô nesse daqui, ó. E não foi. Deixa eu ver aqui. Talvez 10 não tinha, né? Vamos botar aqui 6/10/2022. Sei lá. Se não der certo, tudo bem. Mas uma hora vocês tentem olhar aí o WDO Foot, outubro de 2022, que era o que eu iria mostrar para vocês. Mas eu já percebi aqui que o Infut, que o índice, ele deu várias Fab Four. Então vou até voltar aqui para vocês. Já percebi que esse mês de agosto, aqui também em setembro, deu várias Fab Four Straight. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, que é se eu fosse seguir exatamente como manda a Fab Four, só isso. Então aqui, ó, Fab Four estreita, barra elefante, surgindo, venda, stop aqui. Aí vem uma sacada que o Oliver ensina pra gente, que é, se o meu evento estiver saindo de prova 200, eu faço stop de MLPT, né? Então meu stop deveria estar acima de tudo aqui. Adivinha? Não tinha se levado stop. Tá vendo um refino que muita gente não olha? Eu, Leandro, por exemplo, eu venderia essa barra? Quem é meu aluno sabe, cara, eu não vendo essa barra. Eu espero a continuidade dela. E falhou. Quando ela falhou aqui que tomou toda, eu já fico esperando outro evento. Aí já fico mais tempo sem fazer nada. Você percebe que quanto mais você colocar critérios e refinos para você, você pode ser que demore mais tempo em entrar no trade, ou fique fora de algum movimento, tranquilo, mas você vai começar a trilhar um caminho, uma sequência lógica para você. Então, aqui eu estava esperando um evento aqui de venda. Depois, quando ele tomou tudo aqui, ó, já diminuiu a estatística de novas mínimas. E aí ficou complicadíssimo aqui essa operação. Vamos ver aqui outro dia. Fabifol estreita, poder das duplas. Então aqui teria dado a entrada, mas não acionou. Veio para cá, deu um boost 180. A região tá até boa. Andou um pouquinho, não prosperou. Quem tiver muito atento aqui, observa a falha de máximo. O que é a falha de máximo? Tentou uma vez. Na verdade, começou daqui, ó. Tentou uma vez, não foi. Tentou a segunda, não foi. Tentou três. Cara, e eu teria traído meu stop pro break-even aqui nesse momento. Mas como é que vai fazer? É refinos, são detalhes, é experiência. Se o cara for fazer só o beabazinho, não vai. Por isso que eu digo, cara, o trader que quer ser profissional, ele tem que se aprofundar. Sempre tem um detalhe, sempre tem algo a mais. E aí você vai entendendo que, cara, proteger a operação tem os seus momentos. Por exemplo, uma das regras de proteger a operação, que o Oliver fala, é, se eu estou comprado, eu quero sempre que tenha barras verdes, né? Na compra. Então, beleza, comprei aqui, barra verde, barra verde. O que não pode acontecer nessa minha tendência aqui é acontecer várias eliminações de barras verdes. Aconteceu uma aqui, ó. Barra verde foi eliminada. Uma. Beleza. Ele diz que se a partir da segunda vez, você tem que cortar o seu trade. Olha de novo aqui, ó. A barra verde foi tomada. O meu trade não está evoluindo bem. Nesse momento aqui, eu já trarei meu stop pro break-even. Mas por quê? Porque eu conheço o conceito. Então, quando eu vejo gente agoniada, querendo pegar um negocinho rapidinho, assistindo 2.0 e achar que vai aprender, eu falei, meu irmão, coitado, se você não tiver muito tempo de tela e com conteúdo certo para te dar os refinos, tu vai passar anos, cara. É muito comum as pessoas chegarem para mim, eu tenho 5 anos, aqui. Cara, como é que você estava estudando? Ah, não estava direito. Então esquece isso daí, esses 5 anos aí você perdeu, jogou no
no mato e já era. Bora, vida que segue. Porque, cara, o que a gente tem mais de precioso na vida é o tempo. Por isso que eu falo às pessoas, cara, não percam tempo estudando 200 milhões de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Procure algo claro e objetivo, que de fato você consiga fazer assim. Ó. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso, check, check. Quando acontecer isso, eu faço isso, check. Quando eu fazer isso, check, check, check. É o seu passo a passo. E adivinhe, a maioria das pessoas não tem isso, cara. Uma sequência do trade. É por isso que a gente está, o projeto Lab Trade lá, a gente, que tem, por exemplo, que é um ao vivo, a gente, a ideia é que a gente consiga ir construindo isso, mas ao longo de mais de 3 meses, é um negócio mais lento. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais rápido é as coisas, mais as pessoas têm dificuldade de absorver. Então é lentinho e vai, que nem aquela cantiga de grilo que chama aqui no Nordeste. Aquela gotinha todo dia caindo. Aí tem uma hora que você vai sonhar com a gente falando, aqui não, olha a média, não sei o quê, papapá. E aí a coisa fica arraigada na sua mente. E aí é o momento que realmente você vai começar a despertar coisas que você fala, como já teve caso aqui, que fala, caramba, Leandro, tô não sei quanto tempo aqui, hoje me deu start do que você sempre falava, mas eu não levava em consideração. Normal, normal. A gente está em momentos diferentes. Então, no momento, algo que eu estou falando aqui, muitos estão absorvendo. E outros falam assim, meu Deus, o Leandro está falando uma sopa de letrinhas aí. Mas talvez estamos em momentos diferentes, né? Então, para quem já talvez já conhece alguma parte do método, já está bem mais tranquilo, já conhece, quem está no início, talvez não está compreendendo tanto. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui como é que tá o. Tudo indica que saímos num ponto exato aqui. Ó, por que que eu não quis, nesse caso aqui, eu não quis deixar meu stop longe para esperar a baleia completa, cara? Tem uma coisa que eu tenho observado, principalmente no índice dólar, quando ele tem uma descida muito grande assim, cara, e ele não faz o pullback, é muito provável que ele fale, fale máximo, fale mínimo, né? E índice dólar, né? E nesses casos, por exemplo, muita gente estaria esperando para vender aqui, né? Eu já falei para as pessoas algo interessante para muita atenção quando você esperar o primeiro pullback. A gente tem duas operações que são muito boas no método. Ou você pega ignição, ou você pega primeiro pullback. Esse pullback, ele já aconteceu muito longe da minha. Eu tenho observado nas minhas anotações que esse pullback acontece muito longe, cara. Ele tende a não continuar muito. Aí quando você vai ver, ele tem muito a ver com o quê? Com uma tendência madura no tempo. O Oliver fala, né? No tempo. E aí você começa a ver que, cara, então são conceitos diferentes. Então você tem que observar, se a minha tendência está descendo 45 graus, essa tem muito mais chance de ficar por muito mais tempo. Se ela desce um pouco mais inclinada, é provável que ela dê uma agulhada mais profunda, né, para continuar a cair. Então é por isso que nesse tipo de trade aqui, por exemplo, eu não quis deixar na barra maior, não quis deixar chegar na 20. É diferente, porque eu já tive um tradeaço, né? Tradeaço. E pela forma que a inclinação, né, da descida aqui que teve, me sugere um recuo maior. Então, quando eu vejo que se esse recuo for maior aqui de um terço, eu não tenho lugar de botar mais meu stop. Eu não vou deixar voltar isso tudo. Então, muita atenção. Olha o tanto de refino que tem, né, galera? Pra vocês terem ideia. Então, eu fico muito atento a isso. Se ele desce de uma vez, PS de uma vez, né? Que nós não estamos no caso de CDB aqui, né? Mas se ele desce numa inclinação mais aguda assim, é diferente de uma tendência de poder, né? Que está em 45 graus. Essa tendência aqui, cara, é aquela que passa moendo o dia todo. Mas você vê que não tá no caso dela, porque nesse caso de tendência de poder, é presença de NRBs, de IBAs, não é esse caso, são barras fortes, barra forte, barra forte, barra forte, barra forte, barra forte. Então é muito provável que ele vá aqui mais profundo e volte. Inclusive, eu adoro essa operação aqui, que eu chamo ela de igrejinha. Se acontecer dele avançar de uma vez sobre a 20 e vir aqui no 50% e sentir deixar algum evento pra gente,
te volto com a média de 20 apontada, um certo de refinos aí para a gente fazer. Eu gosto muito desse cenário, inclusive, para uma venda dentro dessa região aqui, né? Então na maioria das vezes eu não vou tentar pegar a compra aqui, o que eu estou dentro de uma pernada muito forte de venda. Então tentar fazer esse route aqui, cara, a não ser que deixe bem claro a falha de máxima, é um pesadelo, cara, dá muita falha, tipo. Então é um tipo de route que eu não gosto de fazer, porque eu tô contra o movimento, então é chato. Então o que eu mais espero aqui, na maioria das vezes, é voltar um avanço de uma vez sobre a 20, vendo 50% e aqui sofre a pancada. Então, eu estou mostrando para vocês que eu tenho umas oportunidades da Fabifor, que é operar a primeira hora do pregão, que foi o que a gente fez, foi a primeira meia hora. Hoje, geralmente, minhas operações estão, se eu pegar a abertura, né? Que às vezes acontece que eu não pego, é pegar a primeiros 30 minutos do mercado. Por quê? Pela própria abertura, você sabe, você dá para perceber que o ativo vai dar boa operação ou não. Você abre em trap zone, gap muito grande, cara. O índice hoje, né, cara, dificílimo. Porque muita gente que opera o método, cara, difícil você vender aqui, ó. Por exemplo, olha o tamanho desse gap, cara. Já não estava tão estreito, ó. Presta atenção. Aqui, na realidade, nós tínhamos um conceito de double space, ó. Eu vou dizer, cara, para quem opera o método todos os dias fazendo uma coisa, é muito provável que ele não vendeu aqui, já viu que o preço não estava interessante. E muita gente tenta comprar aqui, ó. Normal, eu também tento, cara. Mas o que acontece? Que eu ensino você pra galera, cara, você não pode desconsiderar isso daqui, ó. Isso daqui, cara, é forte isso demais, ó. Gap, a pernada. Então, antes de eu querer pensar qualquer coisa e meu medo começar a aflorar e eu querer comprar, eu já traço isso daqui logo para ver, traço o nível de um terço, traço o nível de 50%. E quando você olha, você vê que ele não chegou nem num terço, cara, desse movimento. E aí você vê, putz, grilo, tá forte mesmo. E foi o que aconteceu. E eu achei muito legal que teve alunos que fizeram essas vendas aqui, cara, bem bacana. Pegaram. Porque viram que o gap é forte, gapão grande, isso aqui é muito poder. Quando é que eu vou não considerar mais o gap? Cara, se esse avanço é muito grande. Não teve, né? Na realidade, ele ficou aqui, ó, estreitando a base, até que entregou outro movimento. Então, tem vários momentos do pregão. Ó, o momento que nós estávamos aqui no índice hoje, um momento amplo, ó. Olha 200 para 20. Será que essas vendas aqui vão prosperar muito bem? Cara, não vão. Só pelas médias você consegue enxergar o conceito. Por exemplo, não teria vendendo aqui. Já é um filtro. Você não fica à mercê das coisas. É por isso que eu digo, tem gente que às vezes se depara com um conteúdo muito bom, mas não pega as preciosidades que está dentro desse conteúdo. Pega por cima, na ansiedade, como eu já fiz também, e acaba perdendo um baita possibilidade. E adivinha quando que o preço entregou um belo movimento? Ó, estado amplo, estado amplo, estado amplo, estado amplo. Aqui, galera, morreu, ó. Morreu. Estado amplo, estado amplo. Tá estreitando, tá estreitando. O que aconteceu aqui? Movimento estreito. Que horas? Cara, lá para as 3h20. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha isso. Barra elefante. Saindo do estado comprimido. Deu outra pernada. Olha que louco. Depois da abertura, só foi estreitar lá para as 3h20 e deu um belo movimento. Porque essa é a região que todos nós deveríamos procurar. É por isso que esse cenário que eu estou passando para você, eu vou dizer, se quem não conhece ou quem conhece, se aprofunde e comece a colocar ele como principal dentro das suas operações. Não importa onde o preço abriu, onde está. Esse é o seu foco. Operar próximo de um movimento estreito. Se tiver na abertura, é os 4 elementos. Se tiver no meio do pregão, é um movimento dela estreito. É difícil? É, cara, porque às vezes você vai esperar muito tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como nesse caso aqui, cara, ele só foi estreitar às 3 horas da tarde. Então, era um dia que possivelmente eu não operaria, porque não opera à tarde. Então, ficaria de fora. Quem tentou operar aqui entre 11h50, meio-dia, acabou de fritar o restante do dinheiro, porque, velho, não foi. Ó,
lateralização. Quem é safo comprou topo, quem comprou o fundo e vendeu topo, deu certo. Quem tentou operar tendência nesse meio aqui, médias costurando, se quebrou. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento dos preços, falta de conhecimento de região, falta de conhecimento do horário, pior horário para se operar. Então, na realidade, não é difícil ver porque muitos de nós não temos o resultado que queríamos, porque na realidade também não estudamos profundo como deveríamos, né? E quando eu trago esse conteúdo é justamente para mostrar para você o nível que nós deveríamos chegar dentro do estudo. Aqui eu estou falando de uma parte do estudo que é o estudo do método, o estudo de conceitos do método. Vai ter outros estudos que vai ser sobre o que você está fazendo. É o seu plano de trade, é o seu gerenciamento, é a sua decisão de, cara, eu arrisquei tanto, eu só vou fazer parcial maior do que o que eu arrisquei, tentando sempre alongar. Na sua mente deve estar algo falando para você, não sai agora, segura mais, conduz mais, não fica com medo. E você tentar forçar o seu cérebro a seguir os conceitos do método, né? Porque a gente, mesmo sabendo do que a gente deve fazer, muitas das vezes a gente fica fugindo e inventando moda, tentando fazer boa parte por quê? Por causa do medo. Quando é que eu vou começar a perder o medo? O medo ele vai estar, o medo está do meu lado, ele está sentado aqui comigo quando eu estou operando. Mas eu calo ele com um plano. Agora adivinha, a maioria não tem plano, aí fica o medo do seu lado, falando abobrinha. Mas se você tivesse se você tivesse um plano, você calava ele, isso aí, pô. Meu plano diz que eu só posso sair tal momento. Meu plano diz que eu só posso sair parcial em tal momento. Que eu só trago o break-even em tal momento. Meu plano diz que eu não mexo o stop. Meu plano diz isso, meu plano diz aquilo. Estou entendendo a profundidade que é o negócio. É profundo. E eu quero que vocês entendam isso. O mercado ele é um mundo de oportunidades, porém muita gente não consegue sobreviver por um período e logo desistem, logo se frustram, logo. E quando a gente vai ver, às vezes a gente se frustrou e desistiu por uma falha nossa mesmo. Ou de amadurecer demais uma ilusão de que vai ser rápido, de que vai ser do dia para noite eu vou começar, vou largar, tal, não sei o quê. Não vai, cara. A gente vai só olhar para nossa vida. Quanto tempo você demorou para, por exemplo, estar no cargo que está hoje? Tudo demora. Quanto tempo você demorou para a faculdade? Possivelmente você está formado hoje, não está trabalhando na área que você está. Então, quando a gente começa a olhar para a vida real, a gente vai ver, pô, por que que o trade vai ser diferente? Por que que aqui eu vou chegar hoje, um ano de mercado, e vou estar o bam, bam, bam? Não vai. Então, quando eu já chego nessa realidade já no início, para mim é mais confortável. Por isso que eu já começo falando isso para as pessoas do início, porque para ela ir sentindo que, cara, é assim mesmo, é lento. Porque se você ficar construindo a ideia de que vai ser fácil, você não vai aguentar. Então é melhor você, às vezes, trabalhar na sua mente que é difícil, mesmo que seja mais fácil do que você imagina, do que você dizer assim, não, é fácil, e o trem vem 3 vezes mais difícil do que você imagina e você desiste logo. Então, quando eu falo para a galera pro trade, eu falei, meu irmão, não venha precisando de dinheiro, não venha com pouco tempo, que o que você vai mais precisar aqui no trade é dinheiro e tempo. E adivinha, é o que a gente menos tem às vezes. É tempo, não tem porque está em outros trabalhos, tem meio monte de coisa, tem filho, e aí já olha pro trade como um bico, já começa falhando daí, e às vezes dinheiro. Conta, má administração, né? Aquela coisa toda. E aí, que chega no trade dizendo, opa, peraí, eu não dei certo no meu emprego lá, eu não dei certo no meu negócio, eu não dei certo acolá, mas no trade agora, 6 meses aqui, tô com o Leandro aqui, tô no Lab, tô com o Oliver, tô com o Ariane, tô com quem for, vou matar a pau. E adivinha, não vai. Porque não é com quem você está. Nunca vai ser. Que no final das contas, quando você estiver sentado na cadeira e você abrir o seu computador, você está com você mesmo. A outra pessoa não vai estar com você. Então, ou você pega aquele conhecimento e faz ele
está tão enraizado em você como seu próprio vida, como seu próprio pensamento, não vai dar certo. Não vai por osmose, infelizmente. Eu queria que fosse por osmose. Assistir o vídeo ali no YouTube e de boa, só amanhã de manhã eu opero. Não vai. Então, quando eu entendi o conceito, a filosofia por detrás do método, eu evolui muito mais de quando eu fiquei preso na prática, no estudo em si do método. Quando eu entendi a filosofia por trás do que ele estava trazendo, de por que que ele tinha, por exemplo, a opção de você operar com a mesa dele, ele estava querendo tirar a gente de operar com o nosso capital, de tirar a pressão de você ter pouco dinheiro, que não vai para frente com pouco dinheiro, aí você ganha um pouquinho, se frustra, que diz, isso aqui não dá para me manter, e o dinheiro não dá para ninguém, tem dinheiro infinito para estar toda semana botando 500 mil, não sei quanto. E aí eu entendi, putz, grilo, é simulador. É o que a galera vai para a mesa dele. 3 meses de replay, 3 meses de simulador. E aí você vai entendendo, diz, cara, então eu tenho como aprender isso daqui, aprender de região, localização, validar meu plano, validar meus setups, validar aquilo que está muito mais simples, ou que se adapta a mim, eu posso fazer sem gastar dinheiro? Pode. Desde que você faça exatamente como se você estivesse fazendo na conta real. Aí é a dificuldade, porque para a gente tentar fazer isso sozinho, tem que estar um grau de disciplina altíssimo, né? E a maioria das pessoas não, infelizmente, não tem. Mas aqui nós estamos diante de umas possibilidades, sempre falo isso, de mudança de vidas profunda. O estudo, o método do trade, com o método Oliver, ele naturalmente vai nos impulsionar a ser melhor, né? A nos cobrar disciplina, cobrar foco, cobrar compreensão da vida, que é lento, que é devagar, que é uma plantação. Um dia você colhe hoje, pode ser que o que você plantou morreu, mas vai ter outro que nasce e vai cobrir. Um ano vai ter chuva, outro ano não vai ter. É natural, é tudo na vida. Esse dia eu conversando com um cara aqui que produz soja, ele disse, cara, a gente passou aí 3 anos sem colher, mas teve um ano tal que colhemos que valeu por 5 anos. Eu digo, como é isso, cara? Ele disse, não, já sei que tem essa possibilidade de passar anos sem chover, mas sei também que vai ter um ano, ou vai ter anos que vai passar no inverno muito bom. Eu falei, cara, que legal isso aqui, bicho. Você entender isso, né? Saber das possibilidades que existem. É isso? Vamos acabar aqui já, Sandrão. Preciso sair, show. Encerrando. Vamos encerrar aqui por hoje, galera. Quero agradecer para vocês. E falar para vocês que era o que eu ia falar aqui antes. Tendo visto que muita gente, eu recebo muita mensagem, né, galera? Leandro, você foi no Live Trade Camp, você nunca falou nada, assim e tal. E assim, cara, eu sempre gosto de trazer algo, né, do estudo do método para vocês. Eu sei que nem todo mundo tem condição de estudar diretamente com o Oliver, né, de fazer os seus treinamentos, enfim, né, todo mundo, eu sei. E eu não tava nem pensando, o pessoal falando, faz um treinamento de abertura, não sei o quê. Eu falei, cara, é tanta coisa para você falar e operar a abertura é uma mudança de caminho, velho. Você não tem, você vai ter que passar naquilo ali. Por exemplo, quando eu tentei operar abertura e operar outra coisa, eu me quebrei. Então eu fiquei muito tempo só operando abertura, antes de fazer o live trade de campo. Passei muito tempo. Aí eu fui entender os conceitos, ver que o conceito para abertura é totalmente diferente de outro momento, cada um tem a sua coisa, é as estatísticas, eu não tenho que inventar a roda, é aquilo dali, acabou-se. E aí, com o refino do live trade de campo, aí que eu entendi ainda mais. Putz, grilo, é isso mesmo. A dificuldade é, eu não tenho Fab Forex Trade todo dia no índice. Eu não tenho Fab Forex Trade todo dia no dólar. E aí a grande questão é que eu já destravei, cara, opera qualquer ativo, velho. É Petro que tá a abertura linda hoje. A gente pegou um dia desse na sala lá, cara. Até mostrei pra galera. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Esse trade aqui, ó. Foi do dia 18, ó. Olha esse Bull 180 aqui, ó. Olha essa Fab Four de livro, cara. Bullzinho, check, reto. O back, um pullback profundo, né, cara? Difícil de pegar ele aqui. Possivelmente tinha tirado tudo aqui. Porque ele deu os 3 push, não perde abaixo do terceiro push. Pô, esse trade de abertura. Quanto tempo? 10h30. Meia hora de pregão. Quando eu vejo isso, eu falei, cara, quem não virou os olhos para operar a abertura ainda, tá perdendo. Quem não virou os olhos para operar a abertura em qualquer ativo, velho, não importa.
o que você precisa ter os conceitos profundos do que é operar abertura. Se você viver na ideia de operar só o basicão do basicão, aí não vai funcionar. E Vinícius, hoje não vai dar não, porque senão vai ficar grande demais aqui o vídeo. Beleza? Mas eu vou. No YouTube tem um vídeo, eu acho, também lá. Como. Tem um vídeo no YouTube lá que eu ensino a fazer. Né? Depois eu me lembro depois que eu faço depois, vai estar no Instagram. Beleza, galera? Então é o seguinte. Depois o pessoal ficou me pedindo para compartilhar esses conhecimentos. Cara, eu vou fazer um treinamento sobre abertura. Só abertura de pregão. Só que desse treinamento, eu vou fazer algo muito interessante, que é mostrando a possibilidade que o Oliver mostra, que é de você operar a Fab4 no estado amplo, mas eu vou mostrar também outra possibilidade que acontece demais no índice dólar, que é operar o contrário, que Fab4 é ampla. O Oliver não fala muito. Lá no Trade Camp ele até soltou alguma coisa. Quando ele soltou, eu vi que era exatamente o que eu já fazia. E no índice dólar, então, faz demais. Então, nesse treinamento que eu quero fazer, vai ser em outubro. Eu vou fazer dando as possibilidades da Fab4 estreitinha, tudo bonitinho, o passo a passo, onde você vai entrar, as possibilidades do stop, o tipo de o tipo de entrada, os eventos que você pode fazer em Fab4, os que você não deve jamais fazer, os tipos de tomada de lucro, quando você vai fazer. Vou falar sobre tipo de condução no índice dólar, para você fazer um pouco mais rápido nas ações. Vou mostrar a opção que de fato o Oliver mostra para ações, que é por centavos ou por push. Vou deixar diferente por quê? Porque operar índice e operações na tomada de lucro é diferente. Por quê? Cara, você soltar o iniciante para operar ações de dólar e ele deixar os stop longe demais, meu irmão, é chamar ele para deixar voltar 20 pontos no dólar. O cara se infarta. Então não dá. Então o dólar e índice, você acaba sendo mais rápido. Então, um para um, break-even. Nas ações você não faz isso. É diferente. Nas ações você deixa rolar mais. Mas qual o diferencial de ações? Cara, eu só vou operar Fab4. Só. Porque eu tenho uma cesta lá de muitas ações, faço o filtro, que tiver estreito eu vou operar. E não é só se tiver estreito, depende do evento que vai acontecer. Então, por que que eu vejo muita gente se quebrando ainda na operar abertura? É porque tem um conceito solto ainda. Não tem os refinos. E eu tava até olhando aqui a minha apostila aqui, cara, eu fiz de fato uma apostila lá do Live Trade Camp. E eu tava olhando tanto de detalhes, coisas que eu até anotei aqui. Eu falei, caramba, tinha isso daqui ainda que eu não tava olhando. Então tem uma série de coisas. Então, assim, vai ser um treinamento muito profundo. Vou fazer no mesmo sistema que eu sempre que eu faço com a galera no sábado, começar de manhã. Vamos até ali no máximo 1 hora da tarde. Vai ser um treinamento em torno de 4, 5 horas. Vai ser puxado porque tem que falar muitos detalhes, além da estrutura da Fab4, dos refinos, da que tem mais qualidade, dos setups e também da forma de conduzir. Então, assim, vai ser uma sequência de que você só vai precisar operar isso. Então, passo 1, passo 2, até o stop out. Então, esse treinamento ele vai ser exatamente desse tipo, mas é focado em operar abertura. Vou trazer a visão do Oliver para operar médias comprimidas e vou trazer o que eu opero muito, porque o índice dólar é dono disso, que é o estado amplo. Em que possibilidade eu consigo operar? Aí eu vou trazer a questão do gap, que tem que tomar cuidado. Operar contra a tendência, Fábio for estreita, esquece. Então você vai ter muito de refino. Então vai ser um treinamento muito completo, além de você ainda da gente praticar isso durante 3 dias na semana, que é os dias que eu não estou no lab, né? Então vai ser possivelmente quarta, quinta e terça, quarta e quinta, possivelmente. Então, a gente vai fazer o treinamento e vai poder operar 3 dias na semana, validando esse conceito, tirando dúvida ainda ao vivo ali com a galera. Beleza? Então, esse treinamento ele está marcado possivelmente aí, eu estou deixando a data aqui mais ou menos pré-definida, não vou divulgar ainda. Talvez será dia 21, exatamente daqui a um mês, né? 21 de outubro, vai ser um sábado, a gente vai iniciar 8 horas da manhã, tá, direitinho. E eu vou colocar o link do grupo aqui, para quem é um grupo específico só para isso. Então, se você tem interesse de se especializar somente
em operar abertura de mercado, de qualquer ativo. Tanto é que eu vou trazer a base para tomar de decisões de lucros, né, de futuros e de ações diferentes, conforme o. Porque o Oliver não opera futuros, né, você sabe? Então, tudo que o método funciona é para ações, então é tudo contado em cents, em centavos, diferente, ou em push. A gente não tem como trazer esses parâmetros para o futuro. Por isso que a gente adaptou aqui para um break-even, e aí vai fazendo as parciais e conduzindo. Aí, a partir daí, tudo é igual. Mas a tomada de lucro nos futuros, ela é mais, a proteção é mais rápida. A tomada de lucro. Eu não faço tomada de lucro rápido, eu deixo sempre um para um maior do que a minha, ou minha P1 maior do que o 1 para um sempre, que senão a conta não vai fechar. Então, eu imagino que eu sou um brasileiro médio, que eu não sou 100%, não vou operar com alta taxa de assertividade. Então, eu naturalmente tenho, por obrigação, se eu opero o Fab Four State, eu tenho por obrigação pegar uma tendência maiores do que a normal. Então, por obrigação, se eu tenho paciência e tenho conhecimento da Fab Four, eu tenho que estar já mentalmente preparado para pegar uma tendência. Ainda que ela não aconteça, mas eu tenho que estar preparado para isso. Beleza? Valor. Éder, cara, ainda vou ver aqui, mas vai ser algo em torno de R$ 300, mais ou menos. Estou vendo ainda. Pra você tem ideia, o Live Trade Campus, só de valor, isso que eu vou, esse treinamento me custou só do óleo, viu? 5 mil reais. A promoção. Aí fui, eu sou do Piauí, né, cara? Piauí, Brasília, São Paulo. Então, essa viagem aqui saiu quase 10K, cara, pra aprender isso aqui. Mas eu tô vendo o valor ainda vai ser algo em torno de 300, 150, no máximo, isso aí. Beleza? Então, entra no grupo, já deixa lá, vou fazer a inscrição já em breve, porque eu vou soltando alguns conteúdos lá para as pessoas se familiarizando sobre o tipo de estudo que precisa, né, do método, se ambientando e tal, para no dia 21 de outubro a gente fazer esse treinamento, que vai ser, não sei nem se vai dar tempo de fazer nesse período, mas vai tentar fazer o máximo um cronogramazinho, porque senão, se enrolar demais, você não consegue falar de tudo, que é muito amplo. Tanto é que o Olive precisa de 3 dias, né? Mas acredito que dá pra gente fechar o conteúdo aí Eu já não no, fiz nada, no, Maria. no Como intensivão. eu te disse, é aniversário do moleque hoje, ontem, né? E eu tô com meus pais aqui em casa, passando essa semana, então eu tô dando mais atenção para eles aqui. E não tô. Hoje que eu tô retomando aqui, na verdade. A última vez que eu operei foi aquele dia com vocês lá. Hoje que eu tô aqui voltando a olhar gráfico aqui. Show, show, show. É isso aí, galera. Na vida a gente tem essas pausas mesmo, normal, e até bom às vezes pra dar aquela. Às vezes a pressão do dia a dia, do trade, cara, ela é como qualquer coisa, né? Se tem uns trabalhos que tem uma pressão grande, você precisa dar uma pausa para poder dar continuidade. Beleza? Galera, coloquei o link do grupo aí, então, para você que vai ter interesse aí de participar desse treinamento, focado em abertura, somente abertura, para de fato tirar você do mundo da escravidão, de ficar até 5 horas da tarde, tentando, pescando oportunidade. Se não tem Fab Four estreita, velho, sai fora e volta no outro dia, ou então vai procurar outro ativo. Vai para ações. É muito bom, porque, cara, quando eu voltei meus olhos para a abertura, é muito simples a leitura. Ou tem, ou não tem, cara. Ponto. E a direção se abre muito longe, você já vê, pô, não vou fazer conta, porque tá em Fab Four estreita, vou esperar. É muito claro, é muito objetivo. Então, assim, é algo que eu sugeria, porque eu não gosto de ficar, de ser escravo. Ainda mais se a gente já busca uma liberdade, né, ou de CLT, ou de qualquer outro trabalho que você tenha, e você se tornar escravo do mercado e ter que ficar o dia todo olhando para gráfico, tá? Eu, sinceramente, não gosto. Tanto é que, cara, passou de 11 horas, já nem olho mais e já era. Vou fazer outras coisas na vida. E vida continua. Porque eu acho que a gente não deve viver nessa escravidão de ter que ficar o dia todo. A não ser que você trabalhe com isso, né? Até eu que trabalho com isso na parte educacional, não fico. Que você tem a vida, né? Você tem sua família, você tem outras coisas. Então, hoje, eu sempre falo às pessoas, cara, você não precisa abandonar sua vida para fazer trade. Precisa, cara. Você inclui o trade dentro disso. Você pode. Ah, às vezes eu tenho uma profissão que me permite ter mais tempo, enfim.
Eu vou colocar o trade, por exemplo, especializar a abertura. Cara, te digo, você estudar e entender dos ativos, fazer isso, validar por mês, passar meses treinando, pegando os conceitos, tu vai ter condições de fazer operações nas primeiras horas do pregão. E pronto, porque a abertura é meia hora, cara. Se você pegou uma Fab Four estreita, saiu um barra elefante, acabou. Ela não tem como se durar o dia todo. Se durar o dia todo, você vai estar possivelmente no ganho, surfando tudo isso. Então, assim, é dos melhores cenários para nós, que eu acho que a maioria aqui trabalha, tem família, e tem outras coisas, cara, é aprender a operar abertura. Porque a oportunidade que a Criativo tiver na abertura, tem. Se não tiver, sai fora. Ou procura outro ativo que está naquelas condições. Pronto. Não vai existir nada além de um gráfico e você. E uma Fab Four estreita. Pronto. O ativo não vai importar. Desde que você entenda os fundamentos por detrás disso. Beleza, galera? Tá aí. Coloquei o link do grupo aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Do nosso replay com base aí na Fab Four estreita, né, na condução, na adição, que é outra coisa interessante também, que vai ter lá também. Muita gente tem medo de adição porque não tem critérios. E o legal é que tem um critério bem fácil, bem básico de você fazer adição. Se não estiver confortável, também não faça adição. Tudo é gradativo, né, para você fazer. Tem coisas que eu não uso 100%. Por exemplo, o Oliver faz um negócio muito louco, cara. Por exemplo, abriu aqui, né? Quando abriu aqui, o que o Oliver faz? Ele espalha a ordem de venda aqui, ó. Eu não faço isso, velho. Apesar de saber que a probabilidade desse trem ir consumindo essas ordens de venda e voltar a cair é grande, eu não faço, velho. Ainda não faço. Mas ele faz isso. A operação dele consiste hoje nisso. Ele entra, abriu aqui, ele espalha a ordem de venda. Quando pega as ordens de venda, ele começa a espalhar de compra. Aí, pronto, cerrou o trade dele. Bom, é um nível muito mais. Pra gente, réis mortais, cara, tá aqui as entradas, tá aqui outra entrada. E pega a mesma tendência. Show de bola, então é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, tenham facilitado, tenham despertado o interesse aí de também olhar para a abertura de pregão, qualquer abertura. E, e se interessar por aprofundar nesses conceitos aí. Vocês vão ver que os resultados de vocês vão mudar a visão, a forma de olhar para o estado, o momento em que o preço se encontra, vai ser totalmente diferente, tá bom? Então entra no grupo, já tem algumas informações lá. Quando eu já montar o direitinho, já coloco o link lá e vou gravar antes alguns alguns vídeos para deixar lá na plataforma para ir já se ambientando sobre a Fab Four e o estudo aí de operar aberturas. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Grande abraço. Espero reencontrar vocês. Muitos estão no Lab 3, já estão comigo aí. Amanhã estarão comigo. Mas os que ainda não estão, espero estar com vocês no dia 21 de outubro. Beleza? Obrigadão, Vinícius, Rodrigo, Rodolfo, Raul, Railson, Rafael, Noleto, Margarete, Marcelo, Lígia, Júnior, Henrique, outro Henrique, Glauber, Elisiane, Deusa. Ô Deusa, saudade de você, Antônio, grande Antônio, Adeilson, Éder. Obrigadão aí pelo tempo de vocês. Você pode colocar o link de novo? Ah, tá aqui. O Tamo junto, Leandro. link do grupo tá aí. Entrem. Boa noite, boa noite. Entrem e aguardem mais informações lá. Beleza, gente? Então fui. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado.